Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está assistindo. Meu nome é Henrique, esse aqui é o canal Cinefilianos, canal que vai falar sobre games, sobre animações e principalmente sobre cinema. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa seu like, se inscreve no canal, prometo que você não vai se arrepender. Acompanhe nossos próximos vídeos, dá uma olhada nos vídeos anteriores aqui do canal e, enfim, comenta, compartilha, deixa o seu like, qualquer coisa que você fizer já é de grande ajuda pra gente. Mas eu não vou ficar muito enrolando vocês pra essa parte, não é só dizer que realmente a gente é um canal que está tentando crescer, então a gente precisa de ajuda. Vou direto no tema do vídeo. O vídeo hoje é sobre Cowboy Bebop. Primeira vez que a gente vai falar de um anime aqui no canal, e vamos começar com aquele que pra mim é o melhor anime de todos os tempos. Ah, que não sei o que, mas você não é um grande otaku, você não tem um repertório tão grande assim de animes. Pode ser que seja verdade isso aí também, mas eu vi uma quantidade suficiente pra poder dizer que Cowboy Bebop é realmente bem acima da média. Então, entrando diretamente no anime, de 1998, dirigido por Shinichiro Watanabe, trabalha com a temática de Space Western, ou seja, faroeste espacial, que eu acho que já é um diferencial bem legal, porque eu não vejo essa temática ser muito abordada nesse tipo de mídia, que é essa mistura de faroeste com ficção científica, com distopia, que eu acho que fica bem legal aqui. Outro diferencial do anime que eu acho legal comentar, você já consegue perceber pelo nome, Cowboy Bebop. O que é Bebop? Você tá perguntando? É um personagem das Tartarugas Ninjas. Pensou nisso? Você errou. É também, mas aqui o Bebop é por causa do subgênero de jazz, que é o Jazz Bebop. Então nisso você já consegue imaginar que a trilha sonora aqui vai ser composta principalmente por jazz, vai ter um pouco de blues também, vai ter umas outras coisas ali no meio, mas grande parte realmente é jazz, composto grande parte pela banda Sete Belts, banda liderada pelo Yoko Kanno, banda formada para fazer essa trilha sonora. Eles fizeram alguns outros trabalhos depois, se apresentaram em alguns lugares depois, mas o principal trabalho deles está aqui, e é um trabalho excelente. Eu acho que o anime não seria o mesmo sem essa trilha. Eu acho que ela ajuda muito bem você a imergir na história, ela tá muito bem integrada com as cenas de ação, muito bem integrada com as cenas tristes, com as cenas contemplativas. Então a trilha sonora é um dos grandes acertos desse anime. Outro grande acerto aqui é a animação e o design de personagens também aqui é muito interessante. As cenas de luta são muito bem feitas, todas muito dinâmicas, muito fluidas, as cenas de tiroteio também, sempre legal de assistir. É um anime em que eles viajam por muitos planetas, então você vai ver muitos ambientes diferentes aqui, e todos eles muito bem feitos, muito bonitos. Muitos personagens secundários também, mesma coisa, muitos deles com designs bem marcantes, muito bem feitos também, mas o destaque é obviamente para o que cada um tem um design muito marcante também, um design que você já consegue entender a personalidade deles, um design bem diferente um do outro, uns detalhes interessantes nisso, você já consegue entender ali, olhando para os personagens, pro design do Jet, que é um personagem mais durão, pro design da Faye, que é uma personagem que usa muitas vezes a sensualidade dela, vamos dizer assim, como uma arma, esse tipo de coisa, o design da Ed, que ela é uma criança meio deslocada, enfim, todos esses detalhes são bem legais. Um detalhe que eu acho muito bom notar é o movimento da Ed, por exemplo. A Ed, ela é uma criança, então ela tem um movimento muito mais livre, muito mais fluido que os outros personagens. Tem vários detalhes assim bem legais de notar. Tem bastante referência musical também, além da trilha sonora, como eu comentei já do nome do anime, que é Bebop. A gente vai ter nomes de episódios, como Bohemian Rhapsody, que é um episódio, o Sympathy for the Devil também, que é um outro episódio. A gente vai ter personagens, por exemplo, como o Antônio, Carlos e o Jobim, que são três velhos ali que aparecem em alguns episódios, que é o nome deles junta o nome do compositor brasileiro. Então, se você olhar, vai ter outras referências também, é um anime com bastante referência. A música e a filmes também tem algumas, então são detalhes ali bem interessantes. Outro detalhe bem legal é a dinâmica de episódio também. Os personagens, eles são caçadores de recompensa, então você vai ter meio que essa dinâmica muitas vezes de o procurado da semana e tal. Alguns episódios que se encerram bastante neles mesmos, alguns que agregam coisas pra história principal, agregam coisas pra você entender o contexto político daquele lugar, outros que agregam pra história dos personagens em si, e meio que você vai juntando aquilo ali no meio e meio que formando, vamos dizer assim, o seu quebra-cabeça, né? Então a história, ela é contada meio espaçado ali. Eu acho um jeito bem interessante de contar a história. Eu acho bem legal esses episódios mais fechados neles também. Mas vamos começar a falar um pouco aqui da história do anime, começando pelo contexto do anime. É um anime que se passa em 2071, depois de um acidente que teve na Terra, acidente no mecanismo de portais que estavam criando, que é a forma como eles viajam pelos planetas. O primeiro teste de portal deu errado, acabou explodindo perto da Lua, prejudicando ali a Lua e tornando a Terra dessa maneira inabitável. Então você vai ter muitos problemas ali, você vai ter meteoros caindo bastante, você vai ter problemas em relação às marés, enfim. Então algumas pessoas ainda moram na Terra, mas em condições muito precárias. Quem mora na Terra normalmente mora embaixo dela, e o principal local de habitação da humanidade deixou de ser a Terra e eles começaram a se difundir por vários planetas. E aí que justamente entra a questão da caça de recompensas, porque o governo percebeu que era muito difícil controlar as pessoas nesse sentido. Então você vai ter polícia aqui, mas a polícia, ela é bem fraca. Os criminosos normalmente são presos por esses caçadores de recompensa, e é aí que entra os personagens principais do anime. Inicialmente, Jet e Spike caçam recompensas na Bebop, e outros personagens vão entrando junto. Depois entra a Faye, depois entra a Ed, entra um cachorro também, que é um Ai, mas primeiro
eles são esses dois. E eu gostaria de dizer aqui que o tema principal desse anime são os personagens. Você tem esse contexto político caótico, comentei, você tem bastante desigualdade social que você consegue perceber ali, coisas ali do mundo, mas o anime ele não foca tanto no contexto do mundo, mas mais no contexto individual de cada personagem, e é dele que eu vou comentar um pouco mais hoje. Eu diria que a temática principal do anime é o passado dos personagens e a maneira como eles lidam com ele, principalmente o personagem do Spike. Ele mesmo fala em determinado momento que ele tem um olho que ele perdeu, que é o olho que foi reconstruído, que olha pro futuro. E o olho original dele sempre olha para o passado, então você tem essa ideia do personagem fortemente marcado pelo seu passado. Mas afinal, qual que é o passado do Spike? A gente começa a saber um pouco mais dele quando aparece uma pista falsa com um membro da Dragão Vermelho, uma recompensa por ele, supostamente. Mas indo investigar, ele descobre que esse membro foi morto, e foi morto pelo Vicious. Vicious desse que a gente descobre que foi parceiro do Spike na época em que ele próprio era da Dragão Vermelho, e a gente descobre que ele teve um caso com essa mulher chamada Julia, que era namorada do Vicious, e que ele chama a Julia pra fugir junto com ele. Ele tem um plano de forjar a própria morte, manda uma carta pra ela explicando e manda eles se encontrarem no cemitério. Porém, o Vicious acaba interceptando essa carta e ele é obrigado a fugir. Quer dizer, ela, na verdade, a Julia é obrigada a fugir porque o Vicious fala pra ela que ou ela mata o Spike ou ela morre, enfim. Ela se recusa a matar o Spike, obrigada a fugir. E o que acontece é que o Spike forja a própria morte, mas nunca encontra ela e acha que ou ela o traiu, mas principalmente acha que ela foi morta pelo Dragão Vermelho. Ele fica marcado por isso. Ele encontra o Vicious de novo nesse momento que eu comentei, enfrenta ele, é quase morto por ele de novo, e quando ele cai da igreja em que eles estavam lutando, a gente vê de novo o Spike dando um close no olho que olha pro seu passado, e a gente vê nesse olho cenas dele junto com o Vicious, cenas dele junto com a Julia. E por enquanto é isso que a gente sabe, mas em outro determinado momento, a Faye vai fugir para um planeta e procurando por ela, eles vão encontrar nesse planeta uma pista envolvendo o nome de uma mulher chamada Julia. Nisso, Spike vai irracionalmente correndo para esse planeta, porque aquele nome, enfim, cegava ele. A gente percebe que o tempo todo ele tava sempre pensando nela, e quando ele escuta esse nome, ele foge para aquele planeta, não atrás da Faye, mas atrás da Julia. Nesse planeta a gente vai conhecer um personagem chamado Gren. O Gren que tinha sido parceiro do Vicious na Guerra de Titã, e marcou uma troca de olho vermelho, Red Eye, que é uma droga que existe lá, com o Vicious. O Vicious não costumava ir pessoalmente para essas trocas, mas quando ele ouviu o nome Julia envolvido, ele também ficou curioso para saber o que era. O Vicious acaba encontrando com o Spike ali nesse planeta e pede pro Lin, que é um cara que tava junto com ele, matar o Spike. O Lin atira, mas atira com uma bala falsa. O Spike não morre. Então ele vai correndo procurando de novo o Vicious, e a gente vai ver agora a cena da troca de droga, que a gente descobre que não era a Julia. A Julia nunca teve envolvida ali, foi apenas uma pista que o Gren usou pra atrair, uma isca, né, na verdade, que o Gren usou pra atrair o Vicious, e perguntou pro Vicious por que ele tinha traído ele afinal na guerra, né? O que aconteceu foi que o Vicious denunciou o Gren como uma espécie de agente duplo e tudo mais. Ele foi preso, foi punido, acabou sendo submetido a experimentos, acabou usando diversas drogas que fizeram com que ele tivesse diversos problemas, fizeram inclusive com que ele desenvolvesse hormônios femininos. Então o Gren tinha toda essa raiva em volta do Vicious, e o Gren tenta matar ele, só que o Lin entra na frente logo depois do Vicious falar sobre como ele não acreditava em lealdade, como ele não acreditava em camaradagem, e ele fez aquilo porque era o melhor pra ele. E justamente o que salva ele é a questão da lealdade que o Lin tem com relação à organização. Enquanto isso, a gente vai ver então agora o conflito do Gren com o Vicious. Em um determinado momento, eles vão estar no conflito ali de naves, e a nave do Vicious nave do Gren vai acabar sofrendo um acidente. O Vicious vai embora, o Spike encontra o Gren, tenta conversar com ele, perguntar da Julia. Ele não responde muita coisa, mas fala que, eu sei quem você é o Spike, a Julia falou de você, sempre fala de você. Então o consolo que o Spike tem nesse momento é saber que a Julia ainda está viva e ainda pensa nele. Com isso, o Gren, dentro da sua nave, pede para colocar uma localização nela. Essa localização é justamente Titã, o planeta em que ele tinha lutado. Então a gente vê também outro personagem aí que tem questões com seu passado, e vários personagens secundários também estão envoltos nesse tipo de questão. Mas isso é bem interessante, isso aqui é o que a gente sabe do passado do Spike. Vou falar um pouco agora do passado do Jet. O Jet é um personagem que era um ex-policial. E a primeira coisa que a gente começa a descobrir sobre o passado dele é quando eles vão para um determinado planeta à procura de uma recompensa, que era o planeta natal do Jet, em que ele vai encontrar sua namorada e perguntar para ela por que ela o tinha abandonado. Ela no primeiro momento não responde, e ele fala que foi isso que fez ele largar de vez aquele planeta e virar um caçador de recompensas, porque o que prendia ela naquele planeta era ela. No final do episódio, ela vai dizer que ele não dava independência para ela, ele resolvia todos os problemas e tudo mais, e ela queria independência e liberdade para cometer os próprios erros, para viver a própria vida. Nesse momento, o Jet supera ela finalmente, entendendo que ela fez isso, cometeu erros, inclusive,
o criminoso que eles estavam procurando era o atual namorado dela. Assim, eles prendem o criminoso, o Jet olha pro relógio que ele sempre carregava com ele e joga esse relógio no mar, simbolizando assim que ele finalmente superou aquilo ali. Outro episódio que a gente vai ver mais sobre o passado dele é quando o ex-parceiro dele contacta ele, falando que o Dai, criminoso que era responsável pela perda do braço do Jet, tinha sobrevivido. E o Jet fala também que ele deixou aquele braço de metal como uma lembrança. Já existia a possibilidade dele reconstruir o braço normal, mas ele queria uma lembrança do que aconteceu com ele, mostrando aí mais uma vez uma questão do ano passado. E então, quando eles vão pra nave em que o Dai estava, o Jet acaba descobrindo que o seu parceiro era, na verdade, um membro da mesma organização criminosa que ele. E que não tinha sido o Dai o responsável por ele perder o braço, mas sim o seu parceiro que atirou nele naquela noite. Então, o parceiro dele fala que ele não pode sair vivo com essa informação e tenta matar ele, acaba sendo morto. Então o Jet forja ali uma cena pra parecer que ele foi morto sozinho, lutando contra os criminosos daquela nave. E ele vai embora e deixa ele lá. Então mostra ali também ele lidando com seu passado e meio que superando aquilo, entendendo que apesar do que ele fez, ele tinha um respeito por ele e deixa ele lá para que o legado dele não seja totalmente manchado. Então esse é basicamente os fatos mais importantes relacionados aí ao passado do Jet. Agora a gente vai falar um pouco aqui sobre o passado da Faye. Faye, personagem que a gente começa não sabendo muito sobre quem ela é, né? Eles começam indo atrás dela, inclusive, porque ela é uma criminosa que aplica golpes ali para conseguir pagar a sua dívida. Dívida essa que a gente não sabe exatamente qual que é a origem, mas em determinado episódio ela acaba encontrando o antigo namorado dela. Namorado que ela achava que tinha morrido para salvar ela, mas que na verdade morreu para que a dívida dele fosse pro nome dela, então para que a dívida dela ficasse ainda maior. Mas qual que é a origem dessa dívida final? O que acontece é que ela acorda em um determinado momento em um hospital, perguntando o que tá acontecendo, não sei o que, e ela acaba descobrindo que ela foi vítima de um acidente há mais ou menos 50 anos atrás, né? Porque ela tinha 20 anos e ela foi congelada até aquele momento em que ela foi descongelada e ela tinha uma dívida com o hospital. Então ela vai perguntar, beleza, mas quem que eu era, qual que é o meu passado, eu não consigo lembrar de nada disso. E os médicos vão falar que as informações sobre ela foram todas perdidas quando ocorreu aquele acidente no planeta Terra. Então, é uma mulher que não sabe da sua história, não sabe do seu passado, e o primeiro homem que ela confiou traiu ela dessa maneira. Então a gente percebe que ela vai ter uma dificuldade para estabelecer vínculos e para confiar nas pessoas. E esse é basicamente o passado dela. Em determinado momento ela vai receber uma fita com vídeos dela criança, eles vão encontrar essa fita, e ela vai ficar pensando naquilo ali um bom tempo. Em determinado episódio, a Ed, que é uma outra personagem, fala que conhece aquele lugar, e elas vão para aquele lugar à procura do passado dela. E é aí que eu vou entrar na história também da personagem Ed, porque nesse momento eles acabam entrando em conflito, vamos dizer assim, mas acabando entrando em choque com o passado da Ed também nesse episódio. A Ed era uma hacker que eles estavam atrás também, mas na verdade descobrem que foi colocada uma recompensa falsa por ela, porque ela queria que o pessoal do Bebop conhecesse ela queria fazer parte da Bebop, e eles acabam deixando. Na verdade eles tentam fugir sem ela, só que ela assume o controle da nave com a habilidade dela de hacker, e enfim eles acabam cedendo e ela vira membro da Bebop. E quando eles vão pra Terra procurar o passado da Faye, elas encontram uma freira essa que era da creche que a Ed ficava. E enfim, a Ed acaba fugindo dessa creche, vai com a Bebop, mas a freira fala pra ela que o pai dela apareceu na creche procurando por ela. O pai dela é esse que é o pai do ano, né? Porque esqueceu que deixou a filha na creche e tava procurando ela durante 7 anos em lugares completamente aleatórios, até que finalmente ele lembrou. Quando ele lembrou, ela já não tava mais lá. Então, ela lida com essa informação, fica pensando nisso, pensando em conhecer o pai dela de novo, e acaba colocando uma recompensa falsa pelo pai, que faz com que os membros da nave encontrem o pai dela, e assim ela vai embora junto com ele. Numa cena também muito triste, a gente vê que ela reluta um pouco nisso, que ela gosta daquele pessoal, mas ela escreve lá na nave, bye bye, e vai embora. Nesse mesmo momento, a Faye acaba se recordando do seu passado e encontra o lugar em que ela morava. Então, caminhando até onde era a casa dela, ela vai lá e encontra apenas destroços. Percebe que o lugar de onde ela veio já não existia mais, que a única coisa que existia para ela era a Bebop. Ela não tinha mais um lugar para retornar. Mas, enquanto isso, Jet e Spike voltam a estar sozinhos na nave. Tanto a Faye quanto a Ed tinham ido embora. E a gente vê eles conversando e falando que eles nunca quiseram aquela criança, nunca quiseram aquela mulher, nem aquele cachorro. O cachorro tinha ido embora junto com a Ed. E eles estão lá comendo os ovos que
o Jet tinha preparado. E eles começam a comer os ovos das outras 2 tigelas, que eram pra Faye e pra Ed, como que num gesto de tentar forçar pra eles mesmos uma aceitação que a gente vê que não ocorre. A gente vê que eles estão comendo, estão tentando fingir que aquilo ali não é tão importante, mas que eles realmente vão sentir falta delas. Só que em determinado momento, a Faye volta pra nave com uma informação da Julia. A Julia pede pra Faye dizer pro Spike o seguinte: me encontre naquele lugar que você sabe onde é, que é o cemitério. A gente descobre que a Julia estava sendo perseguida pelo Dragão Vermelho por culpa do Vicious. O Vicious tinha tentado aplicar um golpe na liderança que faz com que todo mundo que é ligado a ele seja perseguido. Inclusive ela e, inclusive, em determinado momento, o Spike. Então, o Spike, quando ouve sobre a Julia, vai correndo atrás dela novamente. O Jet fala pra ele sobre superar o passado, sobre essa ideia de que o homem fica preso ao passado quando ele não consegue aceitar a realidade dele e tal, mas no fim ele acaba aceitando, acaba entendendo, até pelo que o Spike fala, que ele sempre vai estar atrás da Julia, que ele vivia por ela, mesmo quando não sabia mais onde ela estava, e que não existia outra opção pra ele. Então o Jet deixa ele ir, a Faye fica muito brava com isso, o próprio Jet fica bravo com isso, o Jet tenta fingir que não se importa com isso, inclusive em um determinado momento, fala, não, que eu não preciso desse cara, que não sei o quê, mas depois ele vai consultar um xamã, que eles consultavam de vez em quando, inclusive para perguntar o que vai acontecer com o Spike. Esse xamã fala que a estrela do Spike está prestes a se apagar. Nisso a gente corta pro Spike encontrando novamente a Julia, e a Julia vai lá e explica pra ele que ela não poderia ficar junto com ele, porque se ela ficasse, porque ela precisaria matar ele se fosse encontrar ele no cemitério aquele dia. Ele aceita aquilo, eles voltam a ficar juntos e fogem do pessoal do Dragão Vermelho. Enquanto isso, a gente vê o Vicious conseguindo fugir da prisão. Ele estava preso para ser executado pelo golpe que ele tentou dar, acaba conseguindo, na verdade, matar os líderes do Dragão Vermelho, e agora é ele que tá perseguindo a Julia e o Spike. Em determinado momento, a Julia leva um tiro de um membro do Dragão Vermelho, e a gente vê naquele momento o Spike ser completamente quebrado, completamente destruído. E ele volta pra nave, gesto que deixa o Jet muito feliz. O Jet olha pra ele e tal, começa a conversar com ele e faz uma última refeição pra ele. Depois disso, o Spike começa a contar uma história sobre um gato que ele fala que morreu várias vezes, estava fadado a morrer e voltar sempre, até o momento em que ele encontra uma gata que dá pra ele uma razão pra viver, e que ele ama ela e quer viver com ela, mas um dia essa gata morre, e o gato chora 1 milhão de vezes até que ele finalmente morre. Então, o Jet entende que o Spike já sabe que vai morrer, que o Spike vai morrer por causa da Julia. E ele tenta, de novo, impedir o Spike de ir e fala, não tem nada que você pode fazer por essa mulher, você tem que viver sua vida, tem que esquecer disso. E o Spike complementa falando pra ele que realmente não há nada que ele pode fazer por uma mulher morta. Nesse momento, o Jet entende que a Julia já morreu, mas que o Spike morreu também no certo sentido, que o Spike não vai conseguir seguir em frente com isso, e que ele precisa pelo menos da sua vingança. Então, o Spike vai atrás do Vicious, o Spike e o Vicious se enfrentam, uma luta muito legal, muito bacana, muito bem feita, mas ambos acabam morrendo durante a luta. Ao mesmo tempo em que o Spike dá um tiro no Vicious, o Vicious corta o Spike. Então a gente vê o Spike descendo as escadas, em um determinado momento em que ele cai no chão, e a gente vê ele olhando, dessa vez pelo olho que olha pro futuro, e ele vê a Julia falando pra ele o seguinte, tudo isso não passa de um sonho ruim, não é mesmo? Ele vai lá e fala, sim, foi só um sonho. E esse é o final do Spike. Esse é o final de Cowboy Bebop, final que realmente é um soco no estômago pra quem assiste, mas a gente entende que é o único final possível pra um homem que nunca ia conseguir viver sem o seu passado. A gente entende que o Spike esteve durante toda essa história, mesmo que não verbalizando isso, sempre pensando na Julia. E que no momento em que a Julia morre, ali o Spike já estava condenado. Porque mesmo se ele não morresse, ele não conseguiria viver sem ela, ele ia acabar se matando, ele viveu uma vida muito triste. A gente entende então que realmente era o único destino possível para um personagem que perdeu aquilo que dava sentido para ele. E, enfim, esse foi o anime. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer crítica, qualquer comentário, só falar aqui. E é isso, falou, se inscreva no canal.